Olá, bom dia, como é bom estar com vocês, como é bom saber que Deus está agindo na vida dos nossos ouvintes. Graças a Deus por esse mover de cura, milagres, prodígios e maravilhas que tem acontecido, sim. Evangelho é boas notícias, é boas novas, e nós precisamos compartilhar as coisas boas que estão acontecendo, porque Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Ele fez, faz e fará o impossível na minha vida, na sua vida, na nossa vida. E Hebreus 13:8 declara isso, que Ele é o mesmo, Ele não mudou. Ele continua te amando, Ele continua de olho em você, querendo abençoar a sua vida. Ele é um Deus de hoje, Ele é um Deus de já, Ele é um Deus de agora. Ele é o grande eu sou, e Ele será sempre na sua vida. Ontem, hoje e amanhã, sempre. Ele não desiste de você. Mesmo que você desista dele, Ele continua agindo na sua vida, na nossa vida. Sabe por quê? Porque Ele te escolheu. No Evangelho de João, capítulo 15, declara essa grande escolha, que Ele escolheu você, que Ele me escolheu. No verso 16 diz que não foi você que escolheu Ele, mas foi Ele que te escolheu. No Evangelho de João, capítulo 15, verso 16, Ele te escolheu, Ele te designou para que você vá e dê fruto, e esse fruto permaneça. Por quê? Porque às vezes até demora, mas que permanece, permanece. E a bênção do Senhor, ela enriquece, não acrescenta dores e nem desgosto na sua vida, na nossa vida. Vamos orar? Vamos falar com esse Deus tão tremendo e tão poderoso nessa quinta-feira dos milagres. Pai, nós te agradecemos nessa quinta-feira que o Senhor nos dá o fôlego de vida, a unção para continuar avançando na fé, avançando para ganhar almas para o Senhor Jesus. Que essa vida que está se rendendo a Ti nesse dia, está reconhecendo Jesus como seu Senhor, Salvador e Libertador, está chegando ao trono da graça, da presença de Deus, seja abençoada em nome de Jesus. Nós abençoamos o ouvinte de longe, o ouvinte de perto, e já declaramos uma unção sobrenatural sobre esta casa, esta família, este trabalho, em nome de Jesus. Que haja livramentos nesse dia, que a unção do Espírito Santo venha transformar esse caos, essa situação de coisas ruins para milagres criativos de Deus, porque quando uma porta se fecha, outra porta se abre em nome de Jesus. E todos que crêem, digam amém. Eu recebo, eu tomo posse nessa quinta-feira dos meus milagres. Tudo aquilo que está travado na minha vida seja destravado hoje em nome de Jesus. Amém, queridos? Pastor Eva com você, para o mundo, para os povos, para as nações. Deus abençoe todos nós, Deus abençoe o nosso dia. E é com você aí, pastor Edson. Agindo Deus, quem impedirá? Sejam todos bem-vindos. Agindo Deus, quem impedirá, aqui pela Marumbi. Já estamos aqui neste horário já há mais de 16 anos. Nós estamos hoje, dia 25 de março, né? Então, encerrando esse mês, já vamos completar 16 anos e 3 meses que estamos aqui. Então, se você está conhecendo agora esse projeto já existe aqui na rádio já há mais de 16 anos. E as pessoas, quando você ouve aí essa frase aí, agentes de Deus, né? É uma nomenclatura que Deus nos deu no início desse projeto, que Deus falou que levantaria agentes de Deus, que são pessoas que começariam a ouvir a programação, se identificariam, seriam abençoadas e começariam também voluntariamente semear uma oferta para manter esse projeto, não é? Nós estamos aqui há mais de 16 anos e é uma programação que você vê, nós não temos propaganda, né? Então quem colabora com a sua oferta é que mantém esse projeto. Então muito obrigado a você que tem entendido e tem semeado. De um ano para cá a gente tem falado também num jeito carinhoso, né? O tijolinho da fé, né? Representando ali a sua oferta,
O importante é que você está fazendo a sua parte, e quem vai honrar a mim, a você, a todos nós, é o próprio Deus. É o dono de tudo, Ele que vai honrar cada um de nós. Então seja bem-vindo os novos ouvintes, novos internautas. E também nós temos o nosso site, né, que é agindodeusquemimpedirá.com.br. Nesse site você encontra também outras maneiras. Se você quer ouvir pregações, orações dos pastores o dia inteiro, a noite inteira, 24 horas, tem tudo ali no site. Você localiza outros meios ali, através de redes sociais, plataformas digitais, canal no YouTube. Quer dizer, tudo isso tem acontecido porque você tem abençoado o nosso projeto aqui, o nosso ministério, através do rádio, através das redes sociais, mídias, plataformas digitais, Spotify, o famoso os podcasts, né? Todo dia, a partir das 8 da manhã, já tem ministrações novas ali. Tá muito tremendo, tá bom? E que Deus ilumine a todos nós, em nome de Jesus. Um abraço à nossa querida ouvinte, que está na bênção também, a Josiana de Telemaco Borba. Muito obrigado, Josiana, obrigado pelo apoio. A Betânia também está ligadinha, acho que lá em Pimenta Bueno, em Rondônia. Aliás, tem bastante ouvintes em Rondônia, né? Graças a Deus por isso, né? E que Deus ilumine a todos vocês nesta manhã de fé e milagres em nome de Jesus. Mensagem de Deus para o seu coração. Lamentações, o livro chamado Lamentações, capítulo 3, a partir do 19, vou ler alguns versos aqui. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração. Por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Ponha a boca no pó, talvez assim haja esperança. Eu li aqui parte do capítulo 3 de Lamentações, que o mais conhecido, que o povo cristão, o povo que lê Bíblia, né, vamos assim dizer, conhece demais, que é justamente as misericórdias, né? Esse já é meio familiar, certamente, nos teus ouvidos aí. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E o bonito que diz aqui, novas são cada manhã, ou seja, ela se renova a cada dia, as misericórdias de Deus para conosco. Então, graças a Deus que Ele tem a misericórdia para conosco. Sabemos que Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de amor, que Ele perdoa aquele que se arrepende, Ele perdoa aquele que confessa o seu pecado. Através de Jesus Cristo, Ele libera o perdão para aqueles que se arrependem, para aqueles que confessam e declaram que são pecadores, mas estão se arrependendo hoje. Então, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Mas sabemos que um dia também Deus, Jesus, será juiz. Ele vai julgar. Aí vai ser diferente. Nós vivemos no tempo, na dispensação da graça, ou na dispensação do Espírito Santo. Se você acha que está difícil a vida hoje, imagina quando vier a grande tribulação. Espero nem estar aqui mais em nome de Jesus, não é? Então nós estamos vivendo dias de tempo do fim, dias finais. Não que o mundo vai acabar, não, o mundo não vai acabar. Tem muita, como diz o ditado, tem muita água debaixo da ponte. O importante é você não perder a fé em Deus, a sua fé em Jesus, que é o autor e consumador da fé. O importante é você não perder a esperança. No dito popular, muitos dizem, a esperança é a última que morre, ou seja, ela não pode morrer.
Você não pode perder a esperança. Então, nesses textos que eu li aqui de Lamentações, que aliás esse livro aqui de Lamentações, o autor provavelmente seja Jeremias. E o tema justamente desse livro é o sofrimento como castigo para o pecado, né? Então a gente sabe que a pessoa que vive em pecado, peca contra Deus, transgride contra Deus, ele colhe as consequências do pecado, né? O livro de Romanos fala sobre isso, né? Que o salário do pecado é a morte, mas ele tem a outra parte boa, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, para tudo Deus trouxe a solução, inclusive para o pecado ou para o pecador. Ele enviou justamente Jesus Cristo. Jesus veio a este mundo justamente para salvar a humanidade. Por isso que pregamos o Evangelho, por isso que o Evangelho tem que ser pregado. Jesus diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então nós temos que pregar, porque aí vai ter fé, vai ter crença, vão acreditar e vão se entregar ao Senhor Jesus. Então eu lanço um desafio para você, meu querido e minha querida que me ouve em qualquer parte do Paraná, do Brasil e do mundo. Se você está me ouvindo agora, cremos que é um propósito de Deus. Cremos que é Deus que está permitindo que você está me ouvindo agora. Independente dos seus conhecimentos bíblicos, independente de você conhece Bíblia ou não conhece, eu quero te dizer agora com toda certeza, Deus está chamando você, Deus escolheu você para que através de você que está me ouvindo agora, você seja a boca de Deus, você leve a palavra de esperança para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus conhecidos. Aqueles que você tem condição de falar pessoalmente, fale. Aquele que você não tem condição de estar pessoalmente no presencial, mas use todos os meios possíveis para levar fé às pessoas, levar que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida, mesmo que parte da população mundial não venha crer, mas nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que falar, nós temos que viver a essência de Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, o verso 14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então é muito importante essa questão aqui. Muitos dizem que todo mundo é filho de Deus, mas se eu pegar no pé da letra aqui em Romanos 8:14 diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E para eu ser guiado pelo Espírito de Deus, eu preciso se entregar totalmente ao Filho de Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele veio, é a nova aliança, ele veio justamente para salvar a humanidade. O famoso texto de João, capítulo 3, verso 16, que é outro texto famosíssimo no meio cristão, principalmente, que lê Bíblia, não é? Você nota que sempre o pastor enfatiza que lê Bíblia, né? João 3, 16 e 17, diz assim, o famoso texto de João 3, 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a diferença de até mesmo quando a gente, como já aconteceu comigo, claro, toda a família hoje já perdeu um ente querido, não só hoje, sempre. Meu pai, minha mãe, tio, a gente sabe que a vida é assim, nós não vamos ficar aqui eternamente na terra, né? Tudo tem um prazo. Então, quando Jesus veio, né, justamente ele veio para nos salvar, e ele veio para trazer vida eterna. Então, por isso que quando a pessoa ela é salva e Deus a recolhe, ou seja, ela parte dessa para melhor, ela é promovida, não é? Mesmo que a gente fica triste, pela perda de um parente, de um amigo, não é? Claro que a gente fica triste, é óbvio, isso faz parte, não é? Porém, a gente não pode ficar eternamente triste, porque o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, ele nos consola, ele nos fortalece. Eu tive uma experiência, a minha querida mamãe, que me ensinou esses princípios que eu busco viver da palavra, ela que me discipulou, e Deus a recolheu em julho de 2012. Mas olha que interessante, 2 anos antes da sua morte, o Espírito Santo me avisou: curta sua mãe, viva sua mãe, faça o teu melhor,
porque breve eu vou recolhê-la. Eu não sabia o dia, a hora, mas Deus me avisou. Eu lembro muito bem que os 2 últimos anos, né, e ela morando no interior do Paraná, e eu morando em Curitiba, então era natural, sempre a gente estava indo lá, ela vinha para cá, quando ela estava bem saudável, e nos últimos 2 anos que Deus permitiu ela viver conosco, a saúde estava um pouco debilitada. Uma mulher de fé, abençoada, mas a gente sabe que existe um desgaste e tal, mas eu pude curti-la ao máximo. Interessante que Deus me mostrou numa visão que breve ele ia recolher minha mãe. Então Deus já começou a me consolar antecipadamente, e justamente para que eu pudesse curtir o máximo a vida dela com a gente aqui na terra. Então é interessante isso. Então a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, Deus até mostra, avisa algumas coisas justamente para que a gente possa aproveitar o máximo, né? Então aproveite o máximo que você pode viver, curtir a sua família, né? Você que tem o privilégio de estar com o pai, com a mãe em vida com você, próximo de você, ou talvez está em outra cidade, mas não deixe de se relacionar, não deixe de se comunicar, tá certo? Então voltando aqui para a palavra, né? Eu estou dando esse pequeno depoimento para dizer que Deus cuida até dos detalhes dos filhos e filhas de Deus. Mas no capítulo 3 de João, o verso 17, Jesus continua dizendo assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, meu amigo, amiga, querido e querida, se você que me ouve, você conhece essas verdades, você vive essa verdade que é Cristo, continue firme. Não existe um outro Deus, não existe um outro Salvador, só existe um, Jesus Cristo. Ele veio justamente para salvar a humanidade. Você conhece a história da crucificação, você conhece a história do Calvário, você conhece essa história. O mundo, não sei se é todo mundo, no mundo inteiro, mas a grande maioria sabe dessa história de Jesus. Por isso que tem o antes e depois, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. Então, a história mudou há mais de 2000 anos. Jesus veio a este mundo justamente para botar ordem, para salvar vidas. Por isso que você está vendo as coisas que estão acontecendo. Por quê? Tudo que está acontecendo já é uma preparação que lá na frente, não sabemos o dia certo, mas vai acontecer, lá na frente haverá o anticristo, haverá uma grande tribulação. Então nós estamos embarcando num dia que nós já estamos nela, mas tudo é uma preparação. Mas Jesus prometeu, por isso que você não pode perder a esperança. A esperança. Então a esperança está em Jesus. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa vitória. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o nosso pastor. Então é Jesus Cristo. Não existe outro homem, outro Deus. Só existe Ele, Deus Todo-Poderoso. Jesus diz em Mateus 28:18: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então nós seguimos um Cristo vivo. E Jesus venceu a morte. Jesus ao terceiro dia, ele ressuscitou, ele foi ao Pai, ele está à direita do Pai, ele intercede por nós. Jesus está comigo aqui através do Espírito Santo no estúdio. Jesus está falando com você agora. Jesus está aí na sua casa, no seu escritório, dentro do seu carro. Você que parou o seu carro agora para nos ouvir, creia, Deus está agindo, e quando ele age, ninguém vai impedir o agir de Deus. Então Deus está falando, Deus está curando, Deus está restaurando. Então, meu amigo, amiga, querido e querida, se você conhece essas verdades, por que você está com medo? Se você está aí dando glória a Deus, aleluia, se você está recebendo este poder que eu estou ministrando aqui através do poder da palavra de Deus, por que então temer? Por que você está com medo então? Confie, Deus proverá, Deus nos socorrerá, Deus nos ajudará, Ele não falhará, Ele não falha. Então, Lamentações tem algumas palavras-chave aqui nesse livro, que é justamente dificuldades, angústia, pecado, oração. Cada livro da Bíblia sempre tem algumas palavras-chave e um tema ali. Então, Lamentações faz parte disso que eu estou te ensinando neste momento. Por isso que ele diz aqui: lembra-te da minha aflição e do meu pranto. Lembra-te. Então ele está aqui fazendo o seu lamento, lamentações, está se lamentando, está clamando. Mas ele diz: a minha alma certamente. Ele está dizendo que se lembra e se abate. Ele se abate.
Aliás, fala em abatimento da alma, de tristeza. Se você vai na Bíblia, no Salmo número 51, Salmo 51, um salmo escrito por Davi. Davi aqui nesse salmo, ele confessa o seu pecado, ele suplica a Deus o perdão. Aí Deus, diz a Bíblia, que Deus renovasse o seu espírito. Olha que interessante, ele começa com o verso 1 de Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele diz assim, olha, que interessante, ele diz assim no verso 5, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Aí ele continua falando aqui, interessante no verso 10, ele diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Salmo 51, verso 12, ele diz, torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Você vê a importância? Então a pessoa que perde a salvação, ela fica triste, é uma tristeza que dinheiro nenhum consegue deixá-la alegre. A salvação, o perdão dos seus pecados. Amigo, amiga, prezado e prezado ouvinte, é tempo de arrependimento. É tempo de clamarmos a misericórdia de Deus sobre nós, nossa família, nossa nação e sobre o mundo. Exatamente. As pessoas estão vendo e como muitos estão cegos espiritualmente, tanta coisa acontecendo e pessoas ainda achando que vai melhorar. Gente, quem me conhece sabe, eu sou um pastor otimista, tenho fé, graças a Deus, prego o evangelho há muitos anos e ao mesmo tempo nasci num lar cristão, então eu sei o que eu estou falando. Eu não sei tudo, eu não sou sabe tudo, mas diante da Bíblia, nós estamos vivendo, como eu tenho dito aqui, uma reta final. Uma reta final. Então, tem dois pontos de vista. Tem aqueles que são extremistas, que eu não sou favorável ao extremo, esse não é o caminho, principalmente nos dias atuais. Aquela pessoa que ela é extremista, é pessimista demais, é muito extremista. Ai meu Deus, e agora? O que vai ser de mim? São os extremos. E tem aquele que é otimista até demais, até exagerado. Parece estranho falar isso, mas existe. Então você tem que ter equilíbrio. Essa hora, esse momento que estamos vivendo, é necessário um equilíbrio. Sermos equilibrados, certo? Sermos equilibrados e saber que o Espírito Santo está dentro de mim. O Espírito Santo, se você realmente se entregou totalmente a Jesus, você é um filho de Deus, uma filha de Deus, e você tem o Espírito Santo dentro de você. Então você pode falar com Deus de onde você estiver. Você não depende de estar num lugar físico, como antigamente. O povo lá de Israel, eles iam orar, tinha que ser no templo. E Deus falava lá no templo. Não, você pode falar com Deus aonde você quiser. Dentro do banheiro, na cozinha, na sala, dentro do carro. Enfim, meu querido e minha querida, não tem obstáculo que você... Se você não quer falar com Deus, aí é você que não quer. Mas se você quer, você pode falar com Deus. E nós vamos encerrar esta palavra invocando a Deus. Invocando a Deus. O Salmo 50, o verso 15 diz, e invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, meu querido e amado, se você conhece essas verdades, que eu estou lendo algumas, mas tem milhares de promessas na palavra do Senhor. Se você conhece, crê, vive e pratica, pode ter certeza, você vai ter uma vida mais saudável, mesmo diante das turbulências. Você vai superar os obstáculos, mesmo que pareçam que não tem como, pela ótica humana. Mas Lucas 1,37 diz, porque para Deus nada é impossível. Em Marcos 9,23 diz, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Marcos capítulo 9, verso 23. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Creia, alimente a sua fé diariamente, fique firme com Jesus, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, e vamos então falar com Deus. Querido Deus e Pai, quero te agradecer por mais uma manhã de fé e milagres.
por este momento em que estamos podendo aqui ministrar palavras de encorajamento, palavras de fé. E sabemos, Deus, que precisamos, sim, nos humilharmos e pedirmos perdão, não só pelos nossos pecados, mas pelo pecado da nossa nação. Ó Deus Todo-Poderoso, que a Tua misericórdia seja sobre nós, seja sobre cada família, cada ouvinte, cada pessoa que está conectada conosco agora pelo rádio, pela internet, aqueles que me ouvem pelo nosso canal no YouTube. Deus, que as pessoas que ouvem pelo rádio, até pela internet, que sejam as pessoas certas, Pai, até no nosso canal no YouTube, Pai. Que o nosso canal no YouTube chegue apenas para as pessoas que realmente querem e precisam ouvir essa palavra, Pai. Que ninguém que não quer essa palavra venha ouvir, mas aqueles que querem, que precisam. E só o Senhor sabe o alcance de tudo isso através do rádio, da internet. Estamos aqui semeando fé, semeando esperança para as pessoas. Como diz aqui, ó Pai, na Tua palavra, em Lamentações de Jeremias aqui. Lamentações, quando o Senhor diz aqui em Lamentações, ele diz assim: põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Meu Deus, que a Tua misericórdia seja sobre a nossa família e sobre a família de todos os ouvintes. Onde chega esse momento de fé, através da palavra da fé e através da oração da fé, chega ali o agir de Deus, os milagres. Pedimos salvação, libertação, cura divina, restauração. Pai, eu coloco diante do Senhor neste altar sagrado aqui, ó Pai, todos os pedidos, de perto e de longe, que estão chegando pedindo de socorro espiritual, para cura, para libertação. Meu Deus, entre com a Tua provisão saradora, porque Tu és o médico dos médicos, Tu és o Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura, Tu és o nosso médico por excelência. Deus, entra com providência. Pai, abençoa a água que eu separei, que os milhares de ouvintes separaram num copo, talvez aquela pessoa separou numa garrafa PET, água, após a oração, pessoas que estão com alergias, pessoas com problema na pele, Senhor, cura a pele deste homem, desta mulher, deste jovem, desta criança, meu Pai, seja por problemas de saúde, doenças, ou quem sabe houve que se queimou, teve um acidente. Cura a pele, cura a saúde física, a saúde emocional, a saúde psicológica de cada ouvinte, de cada amigo, amiga que recebe com fé e crê na vitória, Pai. Nós ligamos na terra, está ligado no céu, a cura, o milagre, a provisão, a vitória. Pai, abençoa também a vida econômica e financeira dos ouvintes, dos empresários, dos profissionais liberais, autônomos, trabalhadores, aposentados. Deus Todo-Poderoso, que a provisão diária venha, tanto para a pessoa física, que é o nosso ouvinte, quanto a sua empresa, a sua pessoa jurídica. Deus de misericórdia, socorra todos nós, socorra todos que necessitam e precisam e creem e acreditam, e aqueles que ouviram a palavra, que estão aceitando a palavra e estão recebendo no seu espírito esta oração, sejam abençoados, impactados com o Teu poder, em nome de Jesus. Abençoa a cidade de Curitiba, o estado do Paraná e o Brasil, de norte a sul, leste a oeste, que a Tua misericórdia seja sobre a nossa nação e a todos os nossos ouvintes, nossos irmãos do Paraguai, da Argentina, outros que nos ouvem no Japão, nos Estados Unidos, na Itália, na Inglaterra, ó Deus, enfim, na Espanha, ó Deus, lá no Japão, enfim, onde estamos chegando, Pai? Onde o Senhor permitir chegar essa programação, este vídeo, esse áudio, chega a bênção de Jesus de Nazaré sobre todas as famílias. Assim oramos, Pai, e assim já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, tudo é possível que crê. Gente, você que tem o aplicativo aí, a rede social, o Instagram, segue lá, Agindo Deus Quem Impedirá, no Instagram, aos sábados, às 9 da noite, às 21 horas, 9 da noite, horário de Brasília. Estou fazendo lives pelo Instagram, exclusivo para quem segue a gente no Instagram. Segue lá, Agindo Deus Quem Impedirá, no Instagram, sábado, 9 da noite. Estarei ali, uma live de 1 hora com o pessoal do Instagram. Um grande abraço a todos, fiquem na paz, fiquem na bênção, permitindo Deus. Volto amanhã em nome de Jesus. Aquele abraço. Eu quero saber onde estão aqueles que não vão ressuscitar os mortos. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, Quem Impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.
Você ouviu Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, estaremos sempre neste horário abençoando a sua vida.